Boa noite. Somos graduandos do curso de Engenharia de Pesca 2020.1 da Universidade Federal de Alagoas, Unidade Penedo. Vamos apresentar o trabalho de oceanografia elaborado pela equipe Chayane, Damerson, Patrícia, Ludmila, Hugo e por mim, Deisiane, que irei iniciar a apresentação neste momento. A oceanografia, também conhecido como oceanologia, é uma ciência do mar e uma ciência interdisciplinar que usa conhecimentos por meio da biologia, da química, da geologia, da meteorologia e da física, para analisar as correntes oceânicas. O mar, de certo modo, sempre foi considerado de modo inesgotável, uma fonte de mistérios, de desafios para os homens. A forma que o universo vem enxergando por meio dos povos primitivos, como visionando como seres fantásticos, monstruosos, e não era possível ser enfrentado, menos de ser conhecido. Aristóteles, por volta de 380 a.C., foi o primeiro pensador a estudar o oceano utilizando uma metodologia científica. Pode passar. O que é oceanografia? Trata-se dos estudos das águas em um sentido amplo. A oceanografia é a ciência que analisa os aspectos bióticos e abióticos referentes às vidas marinhas e terrestres, e tudo que não está relacionado às espécies, respectivamente, de zonas aquáticas. Apesar de o nome fazer referência aos oceanos, também fazem parte do escopo dessa ciência os rios, lagos, mares e outros ambientes aquáticos. Além disso, é do domínio desse campo do saber o estudo das influências sociais em relação aos oceanos, ou seja, de que forma as dinâmicas da vida humana interferem e são moldadas pelas atividades oceânicas. Também é possível dizer que todos os processos naturais e artificiais que mexem com a dinâmica dos oceanos e outros ambientes aquáticos é de interesse dessa ciência. A oceanografia moderna se preocupa com a grande variedade de assuntos tais como a modelagem de processos físicos e subsídios às previsões climáticas, a investigação de novos recursos alimentares e energéticos, o diagnóstico, controle e a mitigação da poluição, conservação e recuperação dos ambientes naturais e seus recursos. Também a adequação de obras e atividades humanas ao ambiente marinho. Pode passar. Meu nome é Hugo e eu vou falar sobre as 4 grandes áreas de estudo da oceanografia, que são elas a oceanografia física, química, biológica e geológica. Na oceanografia física, estuda os processos físicos nos oceanos e suas relações, não só com a atmosfera, mas também com a litosfera. Ela ocupa-se das características das massas de água e pesquisa fenômenos como correntes marinhas, marés, ondas, vórtices e outros. Já na oceanografia química, estuda a composição química das águas, como as pesquisas sobre a poluição de mares e oceanos, o impacto de diversas substâncias químicas e dejetos industriais sobre esses ambientes, e de que forma tudo isso afeta a cadeia alimentar. Na oceanografia biológica, é uma área que estuda os organismos vivos, animais, plantas, algas, micro-organismos e fungos, que vivem nos ambientes aquáticos e de que forma eles se relacionam entre si e com o próprio ambiente. A oceanografia biológica também, também analisa os impactos da atividade humana sobre a vida desses seres. Na oceanografia geológica, que também é conhecida como geologia marinha ou oceanografia abiótica, é a área onde são feitos estudos do fundo dos oceanos e de suas margens e regiões costeiras. O relevo, a composição do solo e a interação dos sedimentos e das rochas com o ambiente fazem parte do foco dessa ciência. É a parte da oceanografia que estuda a faixa de praia e a interação dela com o mar e o processo de erosão marinha. Pode passar. Falando sobre os fatores bióticos e abióticos, nos fatores bióticos, eles são elementos vivos. Por exemplo,
os animais e as plantas de determinada região. Como no caso da oceanografia, tem peixes, lontras, corais, caranguejos, manguezais, bactérias, etc. Já o setor abiótico são elementos não vivos, por exemplo, as rochas, a areia e a temperatura. Os fatores bióticos e abióticos estão permanentemente em ligação sistêmica. Por isso, tanto os elementos físicos quanto os químicos determinam a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, afetando as relações ecológicas de um ambiente. Pode passar. Boa noite, eu me chamo Ludmila e eu vou dar uma ênfase um pouco na área biológica. O que ela estuda, né? Ela estuda os organismos marinhos, desde plantas e animais microscópicos até a gigante baleia azul. Tem o foco também em suas interações com as condições ambientais, em função dos processos físicos, químicos e geológicos dos oceanos. São empregadas uma variedade de abordagens, que inclui observações de campos, experimentos de laboratório e também modelos matemáticos. Os oceanógrafos biológicos, eles estudam a distribuição e os ciclos de vida dos organismos, estudam os ritmos, flutuações de populações e comunidades, estrutura da comunidade também, estudam a biodiversidade, a produtividade, a pesca, a avaliação de impacto ambiental e buscam sempre melhorar o conhecimento racional desses recursos vivos. Essa mulher, ela foi considerada uma das maiores especialistas mundiais em alterações climáticas e ela é também uma das principais autoras do livro Alterações Climáticas, Riscos Globais, Desafios e Decisões, e também é coautora do livro Os Nossos Oceanos Ameaçados, 2009. Ela é uma principal investigadora do Centro de Macroecologia, Evolução e Clima da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É a Catherine Richardson. O seu trabalho ele se centra na importância dos processos biológicos nos oceanos para a absorção de CO2 da atmosfera e como a biologia, incluindo a diversidade, ela contribui para o funcionamento dos oceanos no sistema terrestre. O foco da Catherine é compreender o que causa essas diferenças nos ecossistemas de plâncton marinho e como essas diferenças podem influenciar o desenvolvimento climático do planeta como um todo. Ela se encaminha também num projeto onde recolhe amostras de sedimentos oceânicos perto da Islândia, para analisar DNA antigo. E assim eles podem descrever os organismos fossilizados que vão encontrando. Isso tem feito pelos cientistas durante anos, mas com o DNA antigo eles podem também descrever os ecossistemas inteiros. A oceanografia biológica é a mesma coisa que biologia marinha? E a resposta é não. Os biólogos marinhos, eles estudam os organismos vivos nos oceanos, que é por conta própria, e os oceanógrafos biológicos, eles estão mais interessados em um foco maior no impacto dos organismos nos próprios oceanos e estudam ele nesse contexto. Como a gente botou aqui, uma observação importante foi que no século XX teve muito esforço feito para entender o que exatamente tinha sobre as águas opacas do mar. E agora que elas são melhores compreendidas, a oceanografia do século XXI, ela se concentra mais em questões como conservação, compreensão das mudanças climáticas do oceano, interação com a população e etc. Puxando o engate para isso, uma pesquisa da ONU, junto com um relatório do PCC, que é o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Uma das informações desse relatório que mais chamou a atenção se disse respeito ao aumento do nível do mar, que subiu 15 centímetros no século XX, o que tem acontecido cada vez mais rápido nos últimos anos. E essa elevação do nível do mar, ela vai impactar diretamente nos fenômenos naturais que têm relação com os oceanos, como marés altas, tempestades e ciclones tropicais também. Um exemplo disso é o furacão Dorian, que atingiu as Bahamas e os Estados Unidos. E, segundo alguns especialistas, ele foi particularmente forte por conta das mudanças climáticas. E isso cada vez mais, esses eventos, né,
pode colocar em risco pessoas ao redor, principalmente quem vive em áreas costeiras e também pequenas ilhas. O aumento dessa absorção de carbono pelas águas, ele afeta diretamente a fauna e a flora, porque ele não altera apenas a temperatura, mas também altera a acidificação das águas e os níveis de oxigênio e os nutrientes essenciais para a manutenção de um ecossistema equilibrado. E isso também é muito prejudicial para os seres humanos, já que a dieta de diversas populações ela é baseada na pesca. Para que ela serve? Antes de eu começar a falar, vou ler um pequeno texto que vai nos ajudar a entender melhor. Ao contrário do que se pensava há algumas décadas, a água não é um recurso sem fim. Estamos lidando com a escassez cada vez maior de águas doces em nosso planeta, mas as salgadas dos oceanos também estão sob uma forte ameaça. Pode passar o slide, por favor. A oceanografia é a ciência capaz de determinar um uso sustentável e responsável dos recursos dos oceanos. É também responsável por emitir laudos e pareceres sobre situações que envolvam mares e oceanos. Exemplo que eu posso citar aqui e que todos nós conhecemos ou até chegamos a presenciar, que foi o vazamento de óleo daquele navio que até agora a gente não sabe como nem quem, o responsável. Esse é um exemplo do que a oceanografia faz. Entre esse e entre outras coisas, mas como os estudos oceanográficos que auxiliam na determinação de limites para atividades econômicas como a pesca, a agricultura, de forma que essas ocupações não levem ao risco de extinção das espécies nativas. Próximo, Dan. Medidas preventivas em outros setores. Atualmente, muitas atividades humanas ainda são desenvolvidas em águas e são fortemente influenciadas por elas. Alguns exemplos são a geração de energia eólica, a exploração de campo de petróleo, o trânsito de navios, de cargas e até mesmo o turismo de passageiros em cruzeiros. Todas essas atividades precisam de um conhecimento profundo dos oceanos e de suas dinâmicas para prosperar. Fatores como vento, corrente marítima, ondas, relevo do fundo do mar e diversas outras características têm influência direta sobre esses negócios. E para todos os desafios impostos por essas condições, a oceanografia é capaz de dar valiosas respostas. Tais informações permitem que essas áreas trabalhem de forma preventiva, otimizando o uso dos recursos naturais e evitando prejuízos. Meteorologia. Como ela trabalha junto com a área da oceanografia? Pode passar os slides. Bom, a influência das marés na pesca. O cotidiano das pessoas que residem nas regiões costeiras é influenciado pelas marés. Trabalhadores de pesca e de navegação, em especial, eles guiam-se pelas previsões de movimentos das águas oceânicas para realizar suas atividades. A influência das marés ela pode ser favorável para algumas pessoas em diferentes formas. Por exemplo, quando a maré, como é conhecida, a maré grande, que é uma maré alta e com forte luminosidade, ela favorece bastante na pesca de mariscos bivalves. Um exemplo desses mariscos pode ser um maçuni. Pode passar o slide. Aqui nessa imagem, que foi desenvolvida por pessoas experientes na área, indicam as melhores luas para a pesca. Por exemplo, quando a lua está cheia, é um período ótimo para se pescar. Quando a lua está nova, é um período neutro e assim por diante, como está representado na imagem. Pode passar.
Aqui são nossas bibliografias consultadas que nos ajudaram a realizar esse projeto.